o indicado ao Supremo Tribunal André Mendonça, pelo presidente Jair Bolsonaro, ele se posiciona a favor da Constituição em executar ou apoiar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Até aí já é um pouco intrigante. O pior é que André Mendonça, ele é pastor da igreja presbiteriana. Um pastor da igreja presbiteriana apoiando e votando, como aí parte do Supremo Tribunal, o casamento de gays, de lésbicas, ou seja, casamentos de pessoas do mesmo sexo. Estamos realmente caminhando para o tempo do fim. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão e querida irmã, seja muito bem-vindo a este canal. Lembre-se que este canal é o seu canal. É o canal da tua família. É o canal que traz aí palavras de esperança e notícias especiais para você. Então, antes de eu entrar no vídeo propriamente dito, eu quero te fazer aquele convite muito especial. Se você ainda não é inscrito nesse canal, vá lá embaixo, clique lá em inscrever-se, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, que esse canal vai ser bênção para você, E se você já é inscrito, muito obrigado por você ser inscrito neste canal e estar sempre no canal João Pedro Torales, Se gostar do vídeo, compartilhe. Hoje o vídeo é muito interessante e ao mesmo tempo muito intrigante. André Mendonça, ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Então, o órgão máximo aí do país, que é o Supremo, na verdade quem comanda o país de fato não é o presidente, Jair Bolsonaro, mas de fato é o Supremo que dá a última canetada. Vamos colocar assim. Entretanto, Jair Bolsonaro indicou André Mendonça. E André Mendonça se posicionou, olha bem, se posicionou numa sabatina, numa reunião que eles tiveram aí com vários senadores e pessoas importantes do meio da Constituição, Ele se posicionou a favor da Constituição legalizar o casamento entre as mesmas pessoas, ou o mesmo sexo, perdão. Casamento entre mulher com mulher, homem com homem. Ele apoiou esta ideia. Muito estranho, porque não é uma linha que nós cristãos apoiamos, e muito menos apoiado pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz que isto é uma aberração, e muito menos pelo Jair Bolsonaro. Até aí tudo bem, mas bem complexo. O quadro piora porque André Mendonça, ele é pastor da igreja presbiteriana. Entretanto, um pastor, que deveria de defender os valores bíblicos, neste momento, ele está defendendo a Constituição brasileira, ou seja, forçando a Constituição a aprovar uma aberração, ao qual ele diz que ele vai ser um apoiador do casamento de pessoas com o mesmo sexo, e ao mesmo tempo ele é pastor que defende os princípios bíblicos. Pergunto, até onde a verdade na vida deste pastor está? Está defendendo a lei de Deus ou a lei dos homens? Tudo isso já é complexo, e até assim, fora de cogitação, uma pessoa que o Jair Bolsonaro indicou, e justamente essa pessoa vai apoiar o casamento na Constituição, de pessoas do mesmo sexo. Entretanto, o quadro piora muito, porque André Mendonça, ele é pastor da igreja presbiteriana. Ele deveria de estar defendendo os valores que Deus defende na sua palavra. Vamos ler qual foi o noticiário. Diz assim:
O indicado do presidente Jair Bolsonaro ao cargo do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, André Mendonça, defendeu o casamento entre pessoas do mesmo sexo durante a sabatina da Comissão de Constituição e Justiça, no Senado. Ele foi questionado pelo senador Fabiano Contarato. Então ele foi questionado ali pelo senador e o questionamento foi o seguinte, vamos ler, olha o que diz. Se hoje estivesse sendo julgado, o senador falou para ele, deliberado o reconhecimento do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo e estivesse empatado em 5-5, Como ministro, você votaria a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo ou não? Questionou o senador. E, amigos, nesse momento o senador pediu para ele ser mais claro, porque ele tinha dado aí uma pequena apresentação, mas ele não tinha sido tão claro. E agora o senador falou, eu quero que você seja claro, Se tivesse empatado você como ministro, e esse senador sabe que ele é pastor da igreja presbiteriana, qual seria a sua votação? Apoiaria ou não apoiaria o casamento do mesmo sexo? Então, o pastor da igreja presbiteriana, como também um legislado aí da parte das leis, que vai estar concorrendo a uma cadeira do Supremo, ele foi colocado em xeque, mas ali Deus deixou esse homem ser testado, se ele defenderia os valores de Deus ou os valores humanos. Veja a resposta. Eu tenho a minha concepção de fé específica. Agora, como magistrado da Suprema Corte, isso tem que estar abstraído. Ou seja, eu tenho a minha fé, mas diante da lei do Supremo, o que eu creio não pode ter efeito. Ele fez igual Sadraque, Mesaque e Abdinego, quando foram aí provados na fornalha ardente. Bem igual, Mas vamos lá. Ou melhor dizendo, bem ao contrário. Eu tenho que me pautar pela Constituição, ele diz. Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo, afirmou André Mendonça. Então, o pastor disse, eu tenho a minha fé, mas como legislado, e aí, como magistrado do Supremo, eu vou defender o casamento do mesmo sexo. A minha fé é uma coisa. Agora, o que eu tenho que defender na Constituição é outra. Amigos, isto é uma aberração. Imagina se Daniel defendesse a verdade assim. Imagina se Sadraque, Mesaque defendesse a mensagem assim. Imagina se o apóstolo Paulo defendesse a mensagem desse jeito. Lastimável. Um pastor que fica para defender a Constituição dos homens e repudia a sua fé, a verdade da palavra de Deus diante do Supremo. Não, amigo. Você, pastor, como pastor, que na verdade você não é pastor coisa nenhuma, você foi uma decepção. Porque se tu eres servo de Deus, não importa o cargo, não importa a posição entre os homens, porque tudo que nós temos aqui é lixo comparado ao que Deus tem para os seus filhos, que serão salvos no céu. Então você tinha que se colocar a favor de defender não ao casamento do mesmo sexo, mas defender os valores da Bíblia. Ou melhor, você tinha que ter ficado a favor da palavra de Deus. Deus diz, homem e mulher, o que passar disso é aberração, abominável aos olhos do Senhor. Tudo isso mostra que estamos no tempo do fim. Tudo isso mostra que os homens hoje não são homens realmente de fé, mas são apenas pessoas que mercantilizam a palavra de Deus, pois preferem ficar com os mandamentos dos homens do que defender os mandamentos de Deus. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Se você gostou deste meu comentário, compartilhe esse comentário com todos os seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe e lembre-se, tudo isso indica que Jesus está voltando.
Os homens que deveriam de defender a palavra de Deus estão envergonhando a palavra de Deus.